paz do Senhor. Amém. Amém? A irmã Meire está chegando, já alegra mais a gente, né? Vem no passo da elefantinha. Estamos chegando. Deus seja louvado, irmã Meire. Estou orando aqui para você, dar seus passos aí. A Sara já levantou já para fazer o trabalho de alho. Lembra do alho? Os judeus têm o alho, né? Lá. Ela vai cumprindo cabalmente o ministério de acompanhante, né? Sara? Que beleza, hein? Já iniciamos este culto. Graças a Deus pela chegada da irmã Rosimeire, evangelista Rosimeire. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos, glorificamos, exaltamos, adoramos o Teu santo nome, Pai, e sempre vai ser adorado o Teu santo nome, eternamente. E mais uma vez aqui na Tua casa, com alegria, com o coração aberto, para receber o que vier de Ti, Pai, porque o que vem de Ti é bom, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Prepara-nos convenientemente para Te adorar melhor, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, queremos o preparo do Teu Espírito Santo, e para tanto nós necessitamos dele. Põe o Teu Espírito Santo aqui sobre a Tua igreja, que possa inundar o coração de cada um aqui. Senhor, se tiver mais alguém para estar vindo para cá, apresse os passos. Senhor, fala com a Tua igreja, fala com todos aqui, Pai, fala com aqueles que estão pelas redes sociais, que todos venham a ter esse amor, esse respeito, essa reverência por Ti, Pai. Esse carinho que o Senhor tem conosco, nós não temos como retribuir, a não ser estar aqui na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, 23 e 24. João 3, 23 e 24. Perdão, é João 4. Adianta um versículo do capítulo para frente. 4, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Olha, Deus levantou, pela palavra dele a gente vê profetas, pastores, sacerdotes, evangelistas, levantou diáconos, levantou tantas pessoas para o servirem, mas não levantou adoradores. O Pai procura adoradores, e Ele tem procurado. E o adorador, ele precisa que seja cantando em verdade para Ele, pregando e cumprindo o que prega, ouvindo e cumprindo o que ouve. Se fugindo do mal, fugindo do pecado, fugindo da mentira,
fugindo das coisas que não agradam a Deus. Aí você está adorando a Deus, fugindo destas coisas ruins e adorando Ele em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus em todo momento está conectado com o Senhor. Ele procura, e eu fico triste porque eu que deveria procurar, mas saber que Ele está me procurando, eu estou disposto e disponível para adorar, para me libertar das coisas que não convêm a Ele e para praticar aquilo que eu falo aqui na frente e também em outros momentos. Tudo que eu falo eu preciso fazer, cumprir a palavra do Senhor. Vamos adorar esse Deus cantando o hino de número 74 do Inário Evangélico. 74. Tem aqui em cima. Aqui, ó. Aí. Hoje estamos sem os instrumentistas, vamos na garganta, né? Na luz da madrugada, minha alma brilhará, bendito seja Deus, e quando o dia irmã Sara orar em adoração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao Teu nome. Amém, Senhor. Senhor, lhe agradeço, meu Pai, por mais este dia que o Senhor nos proporcionou. Aleluia. Agradeço pela saúde de cada pessoa aqui presente. Amém. Agradeço, Senhor, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, Senhor, Amém. a participar deste culto. Que só a Ti é devido,
culto. Amém. E que tudo que for feito seja realmente para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus 25. A partir do 14. Mateus 25, a partir do 14, diz a palavra assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 também ganhou outros 2. O que recebeu 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos a ajustar conta com eles. Então o que recebera 5 se aproximou e entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste, e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e será em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. E parábola, né? Dos talentos. A gente deveria mais vezes olhar para essa parábola. A gente vê, para esse momento de confissão, talento. Tem gente que tem talento e não tem dom. Tem gente que tem talento e dom. O talento praticamente é dinheiro, é bem. O dom, Deus faz. O seu carro pode ser um dom, se você usá-lo para Deus. O que você usa para Deus é dom. O que você usa só para você é talento. Então, aqui nessa demonstração do dinheiro que ele deixou para as pessoas, e também para nós, ele deixa os talentos para nós,
E Ele está esperando de nós que a gente multiplique, que a gente vá e trabalhe os talentos que Ele deixa para nós, que a gente até transforme em dons, se possível for, para a obra do Senhor. E quantas vezes o Senhor está nos deixando a gente com um talento e a gente nem está usando, né? Então esse é um momento de reflexão, se nós estamos usando os talentos que Deus tem nos dado. Se a gente tem usado até o ponto de transformá-lo também em dom, para ser talento e dom. Vamos ter um momento de reflexão, de minha culpa, e colocar aos pés da cruz do Senhor aqueles momentos que a gente vacilou, que a gente não aplicou o que o Senhor deixou em nossas mãos. A palavra do Senhor nas nossas mãos é para ser levada aí fora. Igual nós já estudamos hoje na escola dominical, praticar, né? Levar, praticar a palavra. Vamos colocar aos pés do Senhor a nossa, igual aquele servo mau e negligente, que a gente não seja negligente, que a gente esteja atento ao que a gente recebe do Senhor. O Senhor está colocando em tuas mãos talentos para você usar, e usar principalmente para o reino de Deus. Você pode ter o que for, mas tem que usar, pedir a bênção dele para usar para o reino de Deus. Vamos ter um momento comigo. Depois o irmão Wellington quebra o silêncio. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, na sua casa, Senhor, expondo nossos erros, nossas dívidas, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Amém. E, Senhor, com o seu amor, Senhor, com a sua piedade, Senhor, com a sua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Aleluia. Limpa, Senhor, nos lava, Senhor, nos purifica, Senhor. Nós ficaremos limpos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aceita o nosso louvor, Senhor, as nossas súplicas, Senhor. Tira, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Nos purifica, nos renova, nos restaura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 36 do Inário Evangelho. Como nós estamos no momento de cantar a capela, vamos cantar os mais conhecidos, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Esse sangue lavado, tendo
eu gostaria de deixar essa palavra para você de perdão, de receber o perdão, no que recebeu 10 talentos. E ele disse: olha aqui, Senhor, os 10 multipliquei. E o Senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Gostaria que você ouvisse essa fala quando ele fosse prestar conta com você. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Você está firme aqui e eu sei que você vai usar bem os seus talentos e vai transformá-los também em dons. Que Deus te abençoe. Guarde no seu coração essa palavra. Nós vamos agora ter um momento de ofertar ao Senhor. Momento de ofertar. Vamos cantar o hino 130, não, 160. Vamos ver assim. 156, inverte. Brilhando por Jesus. 156. Quanto você pode trazer a sua oferta? No número 156. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Viver eu quero somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz.
Gessé já esteve aqui novamente, já vai começar a obra. Logo, logo. Aí, tá? É assim mesmo. Tá no gatilho, né? Sara, agora ou depois? Você ajuda? Você precisa ajudar a gente. O pessoal não conhece, mas é lindo o louvor. Agora, o Rio indicou que é muito lindo. Nós vamos ficar aqui. Tinha guardado até agora, era para procurar. O senhor lembra? Pode falar de novo? Falou. Qual coisa? Tudo sobre você. Tudo sobre você. Agora vai.
Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Sou a
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Irmã Evangelista Rosimeire, você vai ter bênção sobre o louvor para a gente? Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na tua casa, Pai, para te adorar, te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por este louvor, Senhor. Este louvor que foi feito para ti, Senhor. Amém. O Senhor perdoa, Senhor, se a gente teve falhas, mas nós fizemos de coração. Amém. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai querido, pela palavra, vamos te louvar, vamos te glorificar e te exaltar, Senhor. No poder aqui que tens de nos ajudar. Pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua proteção. Amém. Que tu és um Deus tremendo, Senhor, meu Deus maravilhoso. E nós vamos entregar agora, Senhor, a vida do pastor Gutenberg, meu Deus, Amém, Senhor. viemos lhe pedir agora, em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, a tua compaixão esteja sobre ele, mas também que a tua autoridade, que teu Espírito possa usar a boca dele, Senhor, para falar, Senhor, da tua palavra, Amém. e transmitir aquilo que tu tens para nós na noite de hoje. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria comentar a presença dessa menina que é a computador de cabeça consecutivo. Amém. É bênção, foi o terceiro culto, agora ele parou. Quando embala assim, né? Parou. Feliz de vê-la aí. É uma nova caminhada com o Senhor. Uma nova vida, né?
que ajuda a melhorar o som. Cruz. Eu estou muito feliz com a igreja, a reação da igreja, a Nicole aqui vindo já o terceiro culto consecutivo, o Wellington vai celebrar 40 anos aqui no dia 18 de julho, já está tudo encomendado à festa, já está tudo em andamento, né? Já mandei até o convite do pastor ontem, aquele folder que ele fez, para lá para o Central. Dia 24 de maio a Sara vai ser batizada aqui. Sara, nós não falamos ainda de manhã ou à noite? À noite. Tá. Perfeito. Combinadíssimo. Volta esse detalhezinho. Tá? Então, 24 de maio, às 17 horas, no culto das 17 horas, estaremos aqui fazendo este ato tão importante, né? Tão sublime, né? Edificante. Então, é a igreja se movimentando. Isso é importante. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor. Quem sabe o que é? Mateus 7. Seria a semana passada. Então, para essa semana. Mateus 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Quem perdeu a aula, no caso da Vilma, você pode assistir, vou colocar. Que vai no encontro da aula. Diz assim a palavra. Deus ele fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Por isso que foi essa semana, não foi a semana passada. Né? Aquilo que é para salvar a alma da gente, que ele manda. Aquilo que pode mudar a nossa história. Como eu achei bonito aqueles rapazes do louvor ontem dizendo sobre a história. Né? E Deus mudou a história deles, de todos eles. Né? E Deus muda a história. E hoje falaremos um pouco sobre a escola dominical, do estudo do Sermão do Monte, no capítulo 7, a aplicação que Jesus faz para aquele sermão todo. Né? Às vezes vocês reparam, a gente começa a fazer o sermão e lá no fim a gente assimila para dar uma aplicada na palavra. É o que Jesus fez no Sermão do Monte. Ele vai indo, depois ele engorda, e assimila e fecha. Né? Brilhantemente, como só ele sabe fazer. Né? Jesus era tremendo. Né? Como, puxa, a gente ficou ouvindo demais para a gente ficar, né? Não dá nem vontade de participar falando para continuar ouvindo. Né? Muito bom. E também queria dizer para os que assistem pelas redes sociais que Deus abençoe a vida de vocês e se puder compartilhar esta mensagem de Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo ele ao homem prudente ou sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava construída e edificada sobre a rocha. 26. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica,
compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Amém. Amados e amadas, eu começo esta mensagem dizendo que Deus faz um chamado a nós para uma seriedade, uma certa seriedade. Há um chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, para deixarmos essa perspectiva superficial, rasa, teórica, e vivermos de fato a prática do Evangelho. E vivermos de fato a essência do Evangelho. Há quem diz que o Brasil está vivendo um avivamento. E é possível que estas falas que estou dizendo sejam uma blasfêmia. Porque embora o número de cristãos aumentou significativamente, muito, o número daqueles que se consideram evangélicos e cristãos aumentou muito. Pouco se usa, inclusive, agora a palavra crente, né? Embora esse número tenha aumentado, o país não mudou. A sociedade não muda. As coisas não mudaram. Nada ficou diferente. Parece que o número de evangélicos aumentou e as coisas pioraram, ao invés de melhorar. Ao invés das pessoas enxergarem Jesus nos cristãos, dizendo assim, eu posso confiar naquela pessoa, porque eu vejo Jesus na vida dela, eu vejo seriedade dela com Cristo. E não é esse o cenário que se desenha na sociedade que a gente vive. E muitos recebem título de evangélico, mas isso é tudo teórico, superficial. Não existe uma mudança significativa, verdadeira. E o apóstolo Paulo ele já disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, quando eles presenciaram a presença de Cristo neles. Quando o pessoal todo viu, aqueles são diferentes, aqueles seguem a Cristo, aqueles fazem o que Cristo faz. Aí chamaram eles de cristãos. Foi por isso, porque viram neles que eles estavam se comportando. Quando viram o caráter deles sendo transformado. Porque eles começaram a praticar o Evangelho ao invés de apenas ouvir o Evangelho. Porque existe um paralelo nessa palavra. Existe uma diferença gritante entre aquele que ouve e aquele que pratica. Existe uma diferença gritante entre aquele que ouve e aquele que ouve e pratica. Muito diferente. E Jesus traz esta ilustração, trazendo um exemplo de alguém que constrói uma casa sobre a rocha, sobre uma edificação sólida. E aquele que constrói uma casa sobre algo solto, sobre algo sem consistência, sobre algo raso, superficial, areia. E Jesus, ele mostra que aquele que ouve as palavras dele e pratica estas palavras, ele diz, este homem é como um homem prudente, um homem sábio. Olha, guarda essa aí. Aquele que guarda e pratica é um homem sábio, uma mulher sábia. E Jesus diz, eu comparo este que ouve a minha palavra e as pratica como um homem que edifica, que constrói a sua casa sobre um fundamento, uma casa que é fundamentada, que tem alicerce.
E todos nós sabemos aqui que casa sem alicerce não se mantém de pé. Depois você mostra o Ivan esse vídeo, ele que constrói casas. Todos nós sabemos que a parte mais importante de uma edificação é aquela que não se vê. É o alicerce. É o fundamento. Todo mundo sabe disso. E Jesus está dizendo, aquele que ouve e pratica, este é comparado ao homem, como o homem que está construindo a sua casa sobre a rocha, é aquele que tem fundamento, que não é raso, que tem raiz. Os ventos podem até soprar. Sopra na vida dele. Vem os rios, pode até combater a vida desse homem. Mas ele não é levado pelas águas. Ele não é destruído. Ele não é levado pelas doutrinas vãs que estão trazendo atualmente aí fora. Que preocupa. Onde a igreja está errando, tem que preocupar-se com isso. Esse homem tem profundidade. Ele tem firmeza, porque ele tem raízes, porque ele tem segurança, porque o coração dele não é duplo. Ele é edificado. Ele é alguém diferente. É uma casa firme, firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Poderia abrir um leque aí. Esta casa é a sua família. Esta casa é você. Né? Abrir um leque. Né? Mas vamos seguir nessa toada. Esta verdade que eu estou dizendo, que é parte da palavra do Senhor, precisa ecoar na nossa vida. Até sair de nós, bater e voltar para os outros. Construir sobre a rocha fala sobre profundidade. Construir sobre a rocha fala sobre segurança, sobre firmeza. E quando você olha a atual situação dos crentes, geração atual, não existe fundamentos, não existe firmeza, não existe raízes, não existe consistência nessa atual geração. A gente até está abrindo, ainda falei ontem com o pastor Rubens, na conversa que eu tive com ele no gabinete, eu falei, a gente precisa começar a montar. Já tem bastante gente, falei para ele. Tem muita gente já junto. Uma nova geração para Cristo. Uma geração que prega com os pés, com as atitudes, com o caminhar. Precisa ter uma nova geração. Está muito esquisito essa geração. Olha, essa geração é de raça, essa geração. E escute só uma coisa. A vida não funciona na teoria. Não funciona. Não existem médicos teóricos. Não existe profissão teórica. A vida não acontece na teoria. Você pode passar lá na faculdade. Até ali existe a parte prática na faculdade. Você tem que fazer parte prática também. Porque a teoria é uma coisa. E a prática é uma coisa totalmente diferente e distinta. A vida não acontece na teoria, porque eu preciso dizer aqui para você uma coisa muito importante. Se você é um cristão teórico, se você é um crente teórico, você também é um salvo teórico. Na teoria você é salvo, mas na prática você está perdido. Porque uma coisa é ser de Cristo teoricamente falando, e a outra coisa é ser de Cristo na prática, na vida, na vivência. Então você precisa perguntar hoje para você mesmo, se tudo na sua vida não tem sido teórico. Teoria não funciona. Teoria espiritual, teoria da fé. Eu quero até ir um pouco mais além, porque às vezes até mesmo a nossa fé é uma fé teórica.
bem nisso. Pense bem. Quando nós vamos para a realidade prática, a nossa fé ela não existe. Porque a nossa fé é de lábios, é teórica, é rasa. E nos primeiros sinais da adversidade, do problema, você já blasfema contra Deus. Não funciona porque o que está na prática da nossa vida é medo, é insegurança, é dúvida, é incredulidade. E aí percebemos que na prática somos totalmente diferentes do que aquilo da teoria. Ninguém constrói uma casa com um pedreiro teórico, mas com um pedreiro prático. Ninguém pode dizer assim, eu sei construir uma casa. Pode falar que sabe construir. Mas teoricamente, até eu teoricamente sei construir uma casa. Teoricamente é muito bonito, mas na prática a realidade é outra. Até a gente está vendo ali o Gessé. O Gessé hoje fala assim, eu demorei um pouco para fazer a planta, porque eu tinha até desaprendido. Tanto tempo que a gente não fazia mais. Ele mostrou para a gente o projeto, tudo. Porque prática, ele deu uma parada da prática. Ele faz outras coisas agora, mas ele fez de novo. Para nós, ele teve que reestudar. Né? E seria a dificuldade. O pedreiro nós vamos contratar pedreiro, vai ter material, mas é prático. Vamos saber selecionar bem esse pedreiro, de preferência cristão. Né? Agora, qual é a sua realidade como cristão? Qual é a sua realidade como evangélico, como crente? Eu gosto dessas três palavras, crente, cristão, evangélico. Acho que todas elas têm que caber na gente. Porque uma coisa é a realidade teórica, a outra coisa é a realidade prática. Mas a verdadeira realidade é a que existe na prática. Porque tudo que é teórico é aparente. Tudo que é teórico é superficial. E Jesus, ele fala sobre isso, e nós precisamos nos atentar se a nossa fé não está sendo uma fé teórica, uma fé de aparência. Se a nossa fé não tem sido uma fé teórica, se a nossa vida não tem sido uma vida teórica, se o nosso culto não tem sido um culto teórico, eu não quero que o nosso culto nunca vire show. O nosso culto tem que ser espiritual. Não estou dizendo que o Dante Forinho não pega isso não. Amei os meninos lá, senti que eles mudaram de vida, é o jeito que eles adoram ao Senhor, está tudo bem. Estou dizendo assim, eu não quero que a gente venha pintar a parede de preto, nós vamos pôr luzes aí fora tudo, o pessoal lá da casa da Rosimeire, aquele clarão é a igreja, lá no clarão, todo mundo para cá. Mas, olha, o nosso culto não pode ser teoria. Jesus está aqui para fazer milagres na nossa vida, para nos dar a condição de caminhar com Ele. Ele quer caminhar com você. E aí você fala, mas pastor, eu estou aqui no culto, estou aqui, levantando a minha mão, cultuando. Mas será que não está apenas teoricamente no culto? Né? Será que não está faltando profundidade? E à medida que eu olho para o salão da igreja, que eu viro o olho assim, eu vejo alguém com o celular, ou eu vejo alguém conversando com um, o outro conversando com um, o outro com um, e conversando, eu penso, a pessoa não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque teoricamente, tal pessoa entendeu, mas na prática não está funcionando. Principalmente a reverência a Deus. E Tiago, ele diz também que a fé sem obras é morta. Ele fala. De que adianta eu dizer que tenho fé, mas o que vale mesmo é o que eu estou demonstrando também com a obra.
práticas. O outro está demonstrando e eu não. Então, porque a minha fé está na teoria. O outro tem fé prática, está fazendo as coisas, no exercício. E este hoje é um chamado de Deus para mim e para você, para vivermos um evangelho de prática. Uma fé prática, muitos falam, eu creio, Senhor. Tem o centurião, lembra do centurião? O centurião foi um bom exemplo. Senhor, eu não sou digno de que vá até minha casa. Entre debaixo do meu telhado. Mande uma palavra. Mande só uma palavra. E lá na minha casa, e o meu servo vai ser curado. Mande uma palavra. Ele fala. E Jesus falou, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Vai e seja feito como creste. E ele vai. A fé do centurião não era uma fé teórica, mas uma fé prática. Jesus se propôs a ir na casa dele. Ele disse, não, vai não. O Senhor não pode ir, porque eu não sou digno. Olha só a prática desse homem. Eu sou homem indigno que o Senhor entre no meu telhado. Se fosse um evangélico de atualidade, ele já diria, não, Jesus veio na minha casa. Como eu estou bom, como eu sou bom. Né? Ele quis ir na minha casa. Jesus quer mesmo na nossa casa. E ele vai. E graças a Deus ele está na nossa casa. Né? Ele está na nossa... aliás, Paulo fala muito de habitar. Jesus habita na nossa casa. E esse habitar na vida da gente, na nossa casa, é aquela habitação de que pode fazer o que ele quiser. Né? Quando Jesus habita no nosso coração, ou na nossa casa, não é aquela habitação que você manda numa parte e fala para ele que pode montar na outra. Habitar, que vem tanto do grego como do hebraico, é uma habitação que a pessoa entra e é dona. Ela habita ali e faz o que ela acha que deve ser feito. Olha, aquela fé do centurião, eu fiquei estremecido de ver. Aquele homem, tão prático na sua fé, ele diz, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo a este vai e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Eu digo a outro faça isso e ele faz. Tenho homens sob minha autoridade. 100, porque centurião vem de 100 homens. Se o Senhor Jesus mandar uma palavra na minha casa, o meu servo ficará curado. Então a palavra de hoje é para que a sua fé seja uma fé prática. Dizendo, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Olha, mas eu creio que o Senhor está indo na minha casa, lá no hospital, lá com a Morgana, eu creio que Ele está indo lá. E eu preciso que o Senhor Jesus haja aonde as pessoas estão precisando de Ti. Porque a minha fé em Jesus não é uma fé fingida, é uma fé prática. Não é uma fé teórica, mas é uma fé prática. Eu creio que Jesus está indo lá no hospital. Está cuidando lá em casa. Está cuidando também 6h30, daqui a pouco o povo está lá na central de Jundiaí. Está cuidando do pessoal. Quantas vezes nós, teoricamente, falamos, Senhor, eu creio? Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu acredito, eu confio, mas o discurso é muito bonito. No discurso. Vocês já conhecem alguém com um discurso lindo? Né? Eu conheço bastante pessoas. Eu não falo nem nome para não deixar a pessoa fazer o Deus vai curar, mas eu vejo às vezes na televisão pessoas que vão andar, só fala que vai dar tudo certo. Vai dar tudo bem. Passa a mão na cabeça de todo mundo e o verdadeiro evangelho está ficando para trás.
As palavras das pessoas assim são polidas, são palavras bem arrumadinhas, são palavras elaboradas. A dicção é perfeita. Falam tudo uma teoria planejada, mas na prática a gente vê, não tem nada. E na prática nós deparamos com imprevistos. A gente precisa estar preparado para o imprevisto na prática. Você viu no louvor, né? Ficamos ali na prática, na hora temos que se mexer ali e Deus atendeu-nos. Na prática, nós somos o que somos na prática. A prática, ela foge totalmente da teoria. E talvez, como eu já posso até ouvir aqui, sabe, eu estou ouvindo alguma coisa aqui, a fé prática nos leva a colocar os pés neste lugar que você está aí. Eu vejo a Miri dizendo assim, ao meu lugar sentado, vou pôr o pé ali, o Senhor vai operar um milagre. E eu vim primeiro, aquele meu lugar de sentar. Eu já estou vendo as pessoas chegando aqui na nossa igreja. Eu cheguei para falar com o Senhor. Essa é uma fé prática. O Senhor vai falar comigo. Ele vai me ouvir, porque eu vou pôr a minha fé em ação. O Senhor, eu sei que Deus está falando com você. E o Senhor vai te ouvir. Pode colocar sua fé em ação. Eu estou falando isso porque eu sei que alguém aqui precisa ouvir isso da parte de Deus. E também das redes sociais. E começar a exercer a sua fé de maneira prática e não de maneira teórica. Começar a andar por fé. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro, né? Pedro poderia dizer, Senhor, eu creio que se eu sair do barco, eu andarei sobre as águas. Isso seria uma teoria. Mas Pedro falou, manifestou a fé prática, falou, Senhor, manda-me ter contigo, manda-me eu irei com você. E Jesus falou, vem Pedro, vem. Uma fé prática. E Pedro desceu do barco e manifestou uma fé prática. Todos viram o segundo homem andar sobre as águas. Um já estava vindo andando. Aí todo mundo viu o outro homem. Eu quero ser o terceiro. Vamos ver se eu consigo andar sobre as águas, né? Todos nós queremos ser o terceiro, né? E na fé prática. Olha, a realidade é totalmente diferente da teoria. Na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente está com esse projeto na feira. Eu sei que vai chegar uma hora que ainda eu vou chegar lá, as pessoas não estão esperando. Já atrasou hoje. Ainda vai acontecer. Já teve um dia. Eu cheguei um pouco mais tarde, eu não estava esperando. Mas vai chegar ali para ter fila. Porque as pessoas precisam de oração. Mas as pessoas não querem, tem vergonha. Mas Deus vai mudar. É uma fé prática. Vai começar a mudar. Este homem que constrói, que ouve e não pratica, Jesus compara àquele que constrói a casa sobre areia. Construir sobre areia é perder tempo. Construir sobre areia até que a construção pode sair mais rápida. Sai mais depressa, mas não se sustenta. Teoria não se sustenta a longo prazo e também a curto prazo. Muita teoria cai no curto prazo igual. Quantos se formam na faculdade e dizem, quando eu fui para a prática, é tudo diferente. E é verdade. Viu? A gente forma ali e vai para a prática. E alguém aqui dentro, e também nas redes sociais, se formou em outras áreas e sabe que na prática é diferente. É diferente. Nós temos a irmã Nancy que está presente, ela é advogada. Ela sabe que ela fez uma coisa bonita lá na faculdade, tudo bonitinho, aqueles trabalhos bonitos e tudo, mas na hora de praticar,
Lá está ela, lá no meio de São Paulo, São Paulão, com o pessoal da Cracolândia correndo para lá e para cá, suando, né? É a prática está envolvida. Na teoria, você não tem pressão, mas na prática, você tem que colocar a mão na massa para fazer. Na teoria, você pode errar. Na prática, você não pode errar. Não pode errar. Você imagina um médico sendo formado. Na teoria, é lindo o médico formado. Fazendo a cirurgia, na teoria também é lindo, né? Não tem risco nenhum para o paciente. Mas na prática, quando ele pega o bisturi e ele vai cortar, ele não pode errar. Ali a teoria só serve como ensinamento para ele. Mas o que vai prevalecer é a prática. Porque se ele errar, uma vida vai se findar. Eu não sei quantos aqui já assistiram um filme chamado Mãos Talentosas. É de um médico. Esse filme eu recomendo. Muito bom, de um médico, né? Muito bom. Ele operava sério. Extraordinário. Quem sou eu? Um cristão teórico ou um cristão prático? Alguém que ouve a palavra ou alguém que ouve e pratica a palavra? Normalmente, via de regra, nós somos teóricos. Via de regra, os filhos são teóricos. Filhos são teóricos. A maioria dos filhos são obedientes teoricamente. Não é isso? Você fala para o filho, faz isso, ele ouve e faz outra coisa. O filho é teórico. Porque ele só ouviu, mas ele não ouviu e praticou aquele que ouviu. Então, uma coisa é o que eu ouço e outra coisa é o que eu pratico. Então, existe uma diferença gritante entre ouvinte e praticante. E todo mundo fala, eu sou de Deus. A maioria fala, eu sou de Deus, sou do Senhor. Mas isso pode ser na perspectiva teórica que a pessoa fala. Porque na prática pode ser totalmente diferente. E é totalmente diferente na prática. Não é só falar que é de Deus. Eu tenho vontade de fazer uma camiseta para ficar blanqueira, escrito povo de Deus. Eu sou do povo de Deus. Né? E colocar nas costas. Precisa de oração? Está lá, disponível. Né? Se você é de Deus, teoricamente, não adianta nada. Você precisa ser de Deus na prática. A gente precisa pensar nisso. Como nós somos de Deus. E é interessante notar que nesse contexto desse paralelo que eu falei entre os dois, porque os dois homens ouviram as mesmas palavras. Olha só que interessante. Jesus diz, aquele que ouve estas minhas palavras. Os dois ouviram as mesmas palavras. Os dois ouviram o mesmo Senhor. E todos nós aqui estamos ouvindo as mesmas palavras, aqui, presente e nas redes sociais. Nós estamos ouvindo o mesmo Senhor que ministrou a palavra lá no Sermão do Monte, que revela a palavra para o nosso coração. Mas a situação, ela muda. Os dois senhores, embora tivessem ouvido as mesmas palavras, o mesmo Senhor, tiveram destinos diferentes. Tomaram posições diferentes. Esse é um paralelo. Ouviram a mesma palavra, ouviram o mesmo Senhor, mas o fim foi diferente. A atitude foi diferente. A ação foi diferente. De modo que se torna inútil e vão apenas ouvir. Muitos ouvem, mas não permitem que esta palavra seja enxertada no coração. Como Davi fala, a tua palavra escondi para não pecar contra ti. O nosso coração precisa ser uma terra fértil, pronta para receber a palavra enxertada em nós, de modo que esta palavra possa lhe produzir
frutos. E é isso que é uma coisa transformadora na nossa vida. Porque ouvir, olha só, ouvir e não praticar, você está se enganando a si mesmo. Você está se enganando. Você está ouvindo e não está praticando, você está se enganando. Porque Deus nos conhece na essência, lá na profundidade. E Deus está nos chamando para sair dessa perspectiva superficial, rasa. Deus está te chamando para sair, para construir nele uma vida de excelência. Olha, uma vida nova, uma vida de excelência, vida na presença de Deus, é uma vida extraordinária. Deus está te chamando para isso. E é isso que nós precisamos entender. A cura não pode ser teórica. A transformação, ela não pode ser teórica. A vida não é teoria. O batismo não é teoria. Ninguém malha teoricamente. Eu vou para a academia, vou ficar forte, né? Mas você está indo lá? Por enquanto não, só estou falando que eu vou, mas eu vou. De boca, né? Mês que vem, quantas pessoas sabem que mês que vem vai, semana que vem, o ano que vem? E a gente sabe que na prática tem peso para levantar, tem simulador para andar, bicicleta, esteiras, né? Tem lá. E na prática não é muito bom, não. Né? Não é muito bom. A gente vai porque é o jeito. A Sônia faz natação de terça e quinta à noite, no Corinthians. É um Deus nos acuda, ela fica brigando por aí. Ela chega em casa às 8 horas, ela tem que sair 9, que começa na 9h30 às 10h30, e ela fica na luta, que dói. Ela fala assim para mim, pai, filho de pai, né? Ora para mim, para eu pegar ânimo por aí. Mas ela vai, ela acaba muito. Terça e quinta, tem 1 hora de aula, mas ela chega do serviço cansada o dia inteiro, aí deita na cama, estica os pés, aí eu fico com dó, fico mesmo. Mas não existe, a vida não acontece na teoria. As coisas não acontecem no campo da teoria. O que vale mesmo é a vida prática. Agora, já caminhando para o fechamento, até entender, casamento não acontece na teoria. Relacionamentos não acontecem na teoria. Construções não acontecem na teoria. A fé não pode ser na teoria. O andar com Deus não pode ser na teoria. E Deus te chama essa noite para uma vida prática. Você ouve uma coisa e então você não pode praticar outra. Está me ouvindo? Olha o risco que você corre para ver que está ouvindo. Está ouvindo? A bondade de Deus pede que nós não devemos ser teóricos. A bondade de Deus não pode ser teórica. A misericórdia que Deus deve exercer não pode ser teórica. O não fofocar não pode ser teórico. Falou que não vai fofocar, não vai fofocar. Não faço, porque eu sou um crente e eu não faço isso. Mas quantos ouvem uma coisa e faz outra? Não mentir não pode ser teórico. Não pode. Tem que ser uma prática. E essa é a grande verdade para as nossas vidas. A fé não é teórica. O amor não pode ser teórico. As coisas não acontecem nesse campo da teoria. E você não pode ser um crente teórico. Guarde bem essa palavra. Porque quando eu não tenho uma vida de oração, atente bem nisso. Quando eu não... Você só lê a Bíblia aqui com o Tiago. Quando eu não tenho uma vida de meditação na palavra. Quando eu não tenho uma vida de busca a Deus. Quando eu não convido pessoas para vir
para conhecer o Evangelho, para conhecer a Deus, para mudarem de vida. Tudo na minha vida está acontecendo no campo da teoria. Se você não tem vida com Deus, você está sendo só teoria. Mas na prática, você não está existindo. E nós precisamos olhar para nós mesmos e recebermos esse confronto de Deus e dizer para Deus, a partir de hoje, eu vou praticar aquilo que eu estou ouvindo. Eu vou praticar. Eu estou ouvindo e é da parte de Deus. De modo que quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, elas vão ver Jesus Cristo em nós. E aí vai dizer, não é mais Cristo que vive em mim, não é mais Cristo que vive em você, não é mais Cristo que vive, é Cristo, não sou eu mais que. Fixou bem? É Cristo que vive em mim. É que eu queria juntar a igreja toda, mas ficou bom. E quando chegar aquele grande dia, sabe aquele grande dia que aquele rapaz dos talentos chegou? Aquele grande dia. Jesus não vai dizer assim, não, eu nunca te conheci, eu só te conheci na teoria. Falava muito bem, você falava bem, mas prático, era bom? Nada. Mas você vai ouvir assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Amém. Guarda esta palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar e cantar a bênção e depois participar da mesa que está preparada. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, reunidos para te louvar, para te adorar, e estamos encerrando esse culto, oferecendo ele a ti, Pai. Dizemos o melhor de nós para ti, Pai. Tanto nas leituras isoladas, como nas ofertas, como nos hinos, nos louvores, tudo que a gente fez é o melhor que a gente pode fazer, Pai. É o Senhor que pode nos aperfeiçoar, melhorar, e queremos ficar cada vez melhor para o Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado por cada lar aqui representado. Obrigado sobre aquela mesa que está posta lá para a comunhão agora. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Que a gente possa não ser mais o crente teórico, mas ser um crente prático, que vai fazer as coisas, que vai buscar almas para ti, que ora de verdade, que lê a tua palavra e medita nela, que traz pessoas para conhecer esse Deus poderoso que nós temos, Senhor Deus. Anima cada vez mais a tua igreja. Eu oro assim agradecido, no nome de Jesus, o nosso único Senhor, eterno, suficiente, Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém.